Disbiose. Você pode estar sofrendo sintomas da disbiose e você não está sabendo. Então, como que a gente pode saber se você está em processo para desenvolver essa patologia, que é uma patologia gastrointestinal? As pessoas não entendem os sinais de um início de uma disbiose. Então a gente começa lá com alguns sintomas e a longo prazo essas pessoas podem sofrer de disbiose. Estou aqui toda manhã, eu leio algum artigo, eu sempre estudo bastante essa parte de disbiose e eu acho bastante interessante. Eu peguei um artigo agora de 2022, ele é recente e é uma revisão e ele está revisando a população brasileira. Então ele pegou todos os papers que são brasileiros, da população brasileira, que o pessoal estudou, entrevistou alguns pacientes. E se a gente for avaliar esses sintomas, que eu acho bastante interessante, a gente ligar um alerta para quando a gente começa a sofrer ou é frequente esses sintomas no nosso dia a dia, a gente tem que acender um alerta para avaliar como que está a nossa saúde, nossa qualidade de vida, para conseguir responder contra esses sintomas e conseguir ter um desfecho melhor a longo prazo. Então, se você está lá, má alimentação, eu sei, a gente fala de nutrição e má alimentação é ruim, tudo bem, mas se a gente tiver um sintoma que é bastante clássico na disbiose, principalmente inicialmente, a gente chama de sensibilidade alimentar. O que é sensibilidade alimentar? O nosso corpo ele é preparado para a gente se alimentar do que a gente consegue hoje em dia no seu dia a dia. Por exemplo, se você come um macarrão, a vida inteira consumiu macarrão e nunca passou mal. Se você começa a comer o macarrão uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, o seu padrão normal, e você começa a ter azia, má digestão, diarreia ou estufamento, isso é um sinal de que as suas bactérias intestinais não estão organizadas, né, e não estão te ajudando a digerir e absorver esse carboidrato. Então, quando esse macarrão antigamente entrava no seu intestino, acontecia todo o processo normal de digestão, né? Seria lá todo absorvido, o que não seria absorvido era conduzido até ele sair do nosso corpo. Agora, com esse quadro inicial, com esse formato inicial desse desarranjo desses micro-organismos, o que pode acontecer? Quando esse material, esse alimento chega lá no nosso intestino, algum grupo de micro-organismo que era pequeno, agora ele pode estar um pouco maior e ele produz gás. E o que acontece? Você tem mais flatulência, você pode ir mais no banheiro, ou ele pode produzir alguma pequena toxina e você pode ter uma diarreia, um quadro de estufamento, né? Enjoo, náusea. Então, um dos principais quadros de disbiose inicial é essa hipersensibilidade alimentar, seguido de inchaço, gases, arrotos, diarreia, azia. Então tudo isso a gente tem que acender um sinal de alerta para a gente conseguir reverter esse quadro antes que uma disbiose se instale. Outro artigo dentro desse daqui que o pessoal avaliou, muitas pessoas tentaram consumir pré-bióticos e pós-bióticos probióticos. São diferentes, são produtos diferentes. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso para explicar para vocês a diferença e a aplicação desses 3 produtos, né? Então teve algumas pessoas que tiveram um pouquinho de melhora nesse quadro, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que melhorar os nossos hábitos, melhorar a nossa rotina, ter um hábito saudável de exercício físico, tudo isso vai contribuir para que a gente consiga melhorar nesse quadro inicial de disbiose, ou seja, nesse sintoma inicial de disbiose. Uma outra coisa que a gente tem que avaliar também é um pouco da rotina. Saindo um pouquinho da fala de alimentação, se você tem um cenário na sua vida de muito estresse, isso daí também pode contribuir para que você tenha esse problema a longo prazo. Ah, mas o estresse em si só causa disbiose? Não. Ele é um dos fatores potencializadores dessa disbiose. Então, o que a gente tem? Quando a gente está sob estresse,
o nosso corpo tende a procurar carboidrato ou comida fácil ou recompensas. Então, é clássico. Trabalhei muito, o dia foi muito pesado, eu mereço um fast food. Então, isso a gente tem que avaliar, né? Eu acredito que você já deve ter se encontrado nessa situação. Um clássico que todo mundo gosta de falar. Terminou um relacionamento, compra um pote de sorvete. Então, assim, é isso, né? E a gente tem que lutar contra estresse versus alimento de recompensa, tá certo? Então, fique de olho, avalie como que está a sua alimentação, avalie esses sintomas iniciais clínicos que pode estar acontecendo com você e se movimente para que essa desbiose não se instale. Quando a gente fala de desbiose instalada, já os sintomas clínicos clássicos da desbiose mesmo, não do início da desbiose, a gente tem quadros de depressão, ansiedade, azia generalizada, ou seja, a pessoa vive com azia. Tem quadros também de hipersensibilidade alimentar, ou seja, essa pessoa, quando vai no nutricionista, a gente avalia quais são os alimentos que ela consegue conviver mais confortável. É uma lista muito pequena, geralmente são alimentos com baixo carboidrato, pouca proteína e nenhum produto industrializado e muito menos, às vezes, né, temperos mais fortes. Então, às vezes a pessoa tem que ficar lá, uma proteína leve, seria peixe, frango, um pouquinho de sal, abobrinha, um pouquinho de arroz e olha lá às vezes, e um pouquinho de salada. Então, não deixe a desbiose se instalar no seu corpo, lute contra isso. E se você assistiu até aqui, deixe o seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraço!